Olá, o meu nome é Júlia Prado e esse vídeo é para o cumprimento do estágio virtual para a conclusão do curso de Artes Visuais da Universidade de Sorocaba. Nesse vídeo, quero fazer uma apresentação expositiva da vida e obra do artista José Ferraz de Almeida Júnior, que, assim como eu, é nascido na cidade de Itu, na região de Sorocaba. Almeida Júnior nasceu em Itu em 1850 e morreu precocemente em 1899, assassinado por um primo em Piracicaba, que descobriu o adultério da esposa Maria Laura com o pintor. Desde jovem, Almeida Júnior apresentou grande talento para o desenho e para a pintura. Aos 19 anos, se muda para o Rio de Janeiro, com ajuda financeira de parentes e amigos, para ingressar na Academia Imperial de Belas Artes, que é a primeira instituição educacional de artes do Brasil. Faz a formação tradicional, tem aulas com Victor Meirelles, grande artista brasileiro, e termina os estudos em 1874, recebendo medalhas e condecorações por seu desempenho. Sem concorrer ao prêmio de viagem, que era algo comum dentro da academia, você ganhar uma bolsa ao fim do curso para estudar na Europa, em 1875 ele volta para Itu e abre um ateliê, onde ele atua como retratista e professor de desenho, o que era, nesse período do século XIX, uma comum alternativa de renda para os artistas no Brasil. Nesse período, na verdade, sempre a vida do artista visual não é tranquila, Não é tão fácil ganhar dinheiro produzindo arte no Brasil. Isso desde os primórdios do ensino da arte no Brasil. Então, é necessário que para se sustentar esse artista busque alternativas, Os seus retratos de Antônio Queiroz Teles, presidente da Estrada de Ferro Mogiana, e o de Antônio Pinheiro de Ulloa Sintra, presidente da província de São Paulo, são responsáveis pela bolsa de estudos na Europa que recebe de Dom Pedro II. Ele não recebe durante sua estadia na Academia Imperial, mas ele ganha mais tarde pelo reconhecimento de Dom Pedro em relação à sua obra. Em 1878, já em Paris, ele ingressa na Escola Nacional Superior de Belas Artes. Lá, teve aulas com Alexandre Cabanel, que era um artista e professor que ia contra os princípios impressionistas que surgiam naquele momento na arte na Europa, A arte começava a abandonar esses aspectos mais realistas, Esses aspectos de fidelidade com o mundo visível e passava para, ainda relacionado ao mundo visível, o impressionismo, que tinha uma forma de representação bastante única. Isso, junto da formação tradicionalista que ele teve no Brasil, mantém seus valores artísticos, então ele ignora algumas inovações a que ele é apresentado. Não tem uma grande inovação na sua obra, esse momento que ele passa estudando na França. Durante sua estadia na França, ele tem 4 participações no Salão Oficial dos Artistas Franceses, de 1879 a 1882. Na edição de 1880, ele apresenta o quadro O Derrubador Brasileiro, pintado em 1879, que é considerado o precursor do conjunto de quadros da temática regionalista, mas ainda distante do caráter realista e da luminosidade das pinturas caipiras. Então ele inicia esse projeto da representação da população caipira brasileira, mas ainda está longe de conseguir o resultado que ele obteve,
quando ele volta ao Brasil em 1882, instala um ateliê em São Paulo e contribui para alterações significativas na estrutura do mercado nacional. Então, ele foi para a Europa, observou como aconteciam os ateliês e o mercado na Europa, e ele traz um pouco desse conhecimento e aplica no Brasil. A partir daqui também passa a desenvolver de forma mais concreta suas obras que mudariam significativamente a identidade da população caipira paulista e brasileira, entrando para a história da arte. Então é a partir daqui que ele pinta suas principais obras e que se tornam mais famosas e são mais significativas para a história da arte brasileira. Em pinturas como Caipiras Negaceando, Caipira Picando Fumo, Amolação Interrompida, Apertando o Lombilho, O Violeiro, revela-se a admiração por pintores não acadêmicos, mas de grande importância na França do século XIX, como o realista Gustave Courbet ou Corot. Então, nota-se aqui o desejo de aproximação realista ao cotidiano do homem do interior, sem o filtro das fórmulas universalistas ou eurocentrizadas. O artista não hesita em retratar o caipira em seu ambiente pobre e simples, em sua vida calma e triste, sem nunca ridicularizá-lo ou caricaturizá-lo. Então ele faz um movimento muito parecido com o que o Courbet fazia na França, né? Que é pintar esse trabalhador do campo, né? Não pintar somente as grandes figuras da alta sociedade, né? Ele virou seu olhar para a população que estava distante desse cenário artístico, que não tinha uma importância pessoal perante a sociedade, né? Então essas pessoas não eram chefes de estado, elas não tinham muito dinheiro, eram pessoas simples, e ele busca representá-las, representar essa individualidade, mas representar esse grupo de pessoas. Apesar disso, as características de sua formação acadêmica não são abandonadas. Elas coexistem com as inovações introduzidas pelo artista, tanto na temática quanto na composição estética, como a luminosidade solar presente no clareamento da paleta e a gestualidade mais livre. Muitos críticos de arte contemporâneos e posteriores ao artista celebram nele o que consideram ser o primeiro arroubo do caráter nacional na pintura brasileira. Entre eles, intelectuais de lados opostos, como Monteiro Lobato e Mário de Andrade. Então, essa representação da população do campo e essa população que é exatamente brasileira, né? Ela é uma construção 100% brasileira, que é uma das buscas do modernismo, tá presente na obra do Almeida Júnior, né? Ele é um grande precursor dessa representação da população brasileira. O trabalho de Almeida Júnior propõe uma estética mais adequada aos aspectos nacionais do que as convenções eurocêntricas. Sua atenção aos costumes e às cores regionais representam modos de vida brasileiros, sem o recurso da caricatura e com a perspicácia tão inovadora quanto fidedigna. Além disso, o artista também pintou algumas paisagens da nossa região, como é o caso desse Salto de Itu, né? Essa cachoeira que dá o nome à cidade de Itu. Particularmente, minha obra preferida de Almeida Júnior é Saudade, pela sensibilidade que a obra transparece. É sempre muito importante para nós conhecer, estudar e valorizar os artistas que representam e representaram nossa cultura regional, principalmente dentro da sala de aula. Almeida Júnior foi inovador na arte brasileira ao representar com respeito uma população que estava distante desses ambientes artísticos. Deixou um importante legado e abre espaço para discussões mais nacionalistas no cenário brasileiro, que são exploradas mais tarde pelos modernistas, né? Bom, essa foi a minha aula expositiva sobre a vida e a obra de Almeida Júnior,
e eu espero que ela possa ter te acrescentado um pouco sobre esse importante artista ituano.